Billy Graham certa vez declarou: "O Espírito Santo não vem para tornar-nos religiosos, mas para nos tornar semelhantes a Cristo." E essa transformação, meus irmãos, não acontece da noite para o dia, nem permanece escondida. Quando o Espírito de Deus verdadeiramente habita em uma pessoa, sua vida se torna um testemunho vivo, uma carta aberta que todos podem ler. Hoje vamos explorar 6 sinais inconfundíveis que revelam quando alguém está verdadeiramente caminhando sob a direção do Espírito Santo. Esses não são apenas comportamentos externos ou rituais religiosos, mas evidências profundas de uma alma transformada pela presença do Deus Todo-Poderoso. Primeiro sinal: intimidade constante com o Pai Celestial. O primeiro sinal de uma vida guiada pelo Espírito Santo é uma intimidade genuína e constante com Deus, que transcende horários estabelecidos ou protocolos religiosos. Esta pessoa descobriu que a comunhão com o Criador não é um dever a ser cumprido, mas um relacionamento a ser cultivado. Billy Graham costumava dizer que a oração é a conversa mais importante que você pode ter, e Deus está sempre disponível para ouvi-la. Para quem anda no Espírito, essa verdade se torna uma realidade vivida momento a momento. Essa intimidade se manifesta de forma natural e espontânea. Durante uma caminhada matinal, enquanto prepara o café, no trânsito ou mesmo em meio a uma reunião de trabalho, seus pensamentos se voltam para Deus como uma conversa entre amigos íntimos. Não existe formalismo forçado ou linguagem rebuscada. Há uma simplicidade profunda que reflete um coração completamente aberto diante do Pai. Eles compartilham suas alegrias como quem conta boas notícias para alguém que se importa e derramam suas preocupações como quem confia plenamente na sabedoria e no cuidado de um amigo fiel. O que torna essa intimidade tão especial é sua naturalidade. Não há esforço consciente para ser espiritual ou impressionar a Deus com palavras eloquentes. É como a respiração. Acontece automaticamente porque é essencial para a vida. Quando enfrentam decisões, sua primeira reação não é consultar opiniões humanas ou buscar soluções na internet, mas inclinar o coração diante daquele que conhece todas as coisas. Quando recebem bênçãos, o primeiro impulso não é se orgulhar de suas conquistas, mas reconhecer a bondade divina que torna todas as coisas possíveis. Esta intimidade também se caracteriza pela capacidade de ouvir. Enquanto muitos transformam a oração em um monólogo de pedidos e queixas, quem é guiado pelo Espírito aprendeu a criar espaços de silêncio onde a voz suave do Senhor pode ser percebida. Eles entendem que Deus fala através de sua palavra, através de circunstâncias, através de outras pessoas e, às vezes, através daquele silêncio eloquente que traz paz ao coração inquieto. Não estão sempre falando, estão sempre em comunhão. Segundo sinal: confiança inabalável nas promessas divinas. O segundo sinal distintivo é uma confiança que permanece firme mesmo quando as tempestades da vida rugem com toda a sua fúria. Billy Graham enfatizou repetidas vezes que a fé genuína não é a ausência de dúvidas, mas a recusa de ser governado por elas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo desenvolveu essa qualidade rara de confiança que não depende de circunstâncias favoráveis ou garantias humanas. Essa confiança se revela especialmente nos momentos de maior dificuldade. Quando o médico traz notícias desafiadoras, quando o emprego é perdido inesperadamente, quando relacionamentos importantes se desfazem, ou quando os sonhos parecem desmoronar, sua primeira reação não é o desespero ou a revolta. Há uma firmeza interior que vem do conhecimento profundo do caráter de Deus. Eles sabem que Ele é bom, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Sabem que Ele é fiel, mesmo quando não conseguem ver sua mão agindo. Sabem que Ele tem um plano,
mesmo quando o caminho parece perdido na escuridão. Esta confiança não é passiva, ela é ativa e corajosa. Manifesta-se em decisões que desafiam a lógica puramente humana. Eles são capazes de abrir mão de oportunidades aparentemente vantajosas quando sentem que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Conseguem perdoar quando tudo em sua natureza humana clama por justiça. Estendem ajuda quando seus próprios recursos parecem insuficientes. Tomam posições que podem custar caro socialmente porque sabem que a aprovação de Deus vale mais que a aceitação dos homens. O que impressiona observadores externos é como essa confiança permanece estável ao longo do tempo. Não é uma empolgação momentânea ou um entusiasmo que desaparece com a primeira dificuldade. É uma convicção profunda que foi testada e aprovada em múltiplas situações. Eles aprenderam que Deus pode ser confiável não apenas nas pequenas coisas, mas especialmente nas grandes provações que definem o rumo da vida. Se você reconhece em si mesmo ou em alguém próximo esses primeiros sinais, deixe um comentário contando como o Espírito Santo tem se manifestado em sua jornada de fé. Cada testemunho fortalece nossa comunidade e encoraja outros que estão buscando uma caminhada mais profunda com Deus. E se este conteúdo está tocando seu coração, considere se inscrever no canal. Temos muito mais para compartilhar sobre como viver uma vida verdadeiramente transformada pelo poder do alto. Terceiro sinal, amor sacrificial que reflete o coração de Cristo. O terceiro sinal inconfundível de uma vida dirigida pelo Espírito Santo é a manifestação de um amor que vai além das limitações humanas naturais. Billy Graham disse certa vez: o amor de Deus não é apenas um sentimento, é uma decisão. A decisão de buscar o melhor para outros, mesmo quando eles não merecem. Esse tipo de amor sobrenatural torna-se a marca registrada de quem foi verdadeiramente tocado pela graça divina. Este amor se diferencia radicalmente do amor condicional, que caracteriza relacionamentos puramente humanos. Enquanto o mundo ensina a amar aqueles que nos amam e a retribuir gentileza apenas quando somos bem tratados, uma pessoa cheia do Espírito Santo demonstra uma capacidade extraordinária de amar incondicionalmente. Eles conseguem abraçar o rejeitado, perdoar o agressor, servir o ingrato e mostrar compaixão àquele que causou dor. Não fazem isso por serem naturalmente bondosos, mas porque o Espírito de Deus os capacita a enxergar cada pessoa através dos olhos do Criador. Esse amor se manifesta de formas práticas e tangíveis. Não fica limitado a declarações bonitas ou gestos ocasionais de bondade. Está presente nas escolhas diárias, nas pequenas atitudes que revelam o coração verdadeiro. Eles são os primeiros a oferecer ajuda quando alguém está em necessidade, mesmo que isso signifique sacrificar seu próprio conforto. São aqueles que permanecem ao lado de amigos durante crises prolongadas, quando outros já se cansaram de dar suporte. Conseguem ouvir sem julgar, aconselhar sem condenar e encorajar quando todos os outros perderam a esperança. O que torna esse amor ainda mais notável é sua perseverança diante da rejeição ou incompreensão. Quando suas tentativas de ajudar são mal interpretadas, quando sua bondade é vista como fraqueza, quando sua generosidade é explorada por pessoas mal intencionadas, eles não endurecem o coração, nem se tornam cínicos, continuam amando porque entenderam que o amor verdadeiro não depende da resposta do outro. É uma fonte que jorra do interior, alimentada pela presença constante do Espírito Santo. Este amor também se estende àqueles que consideram seus adversários ou oponentes. Conseguem orar sinceramente por aqueles que os perseguem, desejar o bem daqueles que lhes fazem mal e buscar reconciliação mesmo quando foram profundamente feridos. Não guardam rancor nem alimentam desejos de vingança.
pois compreenderam que todos são pecadores carentes da graça de Deus, e que eles próprios foram alvos dessa mesma misericórdia imerecida. Quarto sinal: coragem para proclamar a verdade. O quarto sinal distintivo é uma coragem sobrenatural para compartilhar a verdade do Evangelho, independentemente das consequências sociais ou pessoais que isso possa acarretar. Billy Graham observou que a coragem não é a ausência do medo, mas a determinação de fazer o que é certo apesar do medo. Uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito Santo desenvolve essa coragem que vem de uma convicção profunda sobre a importância eterna da mensagem que carrega. Esta coragem se manifesta de maneiras surpreendentes e muitas vezes inesperadas. Eles não precisam de um púlpito ou de uma multidão para compartilhar sua fé. Uma conversa casual no elevador, um momento de crise na vida de um colega de trabalho, uma pergunta sincera de um vizinho, todas essas situações se tornam oportunidades preciosas para semear a verdade do amor de Deus. Não são evangelistas profissionais, mas testemunhas naturais, cuja vida já preparou o terreno para palavras que podem tocar corações. O que impressiona é como essa coragem permanece equilibrada com sabedoria e amor. Eles não são agressivos nem insensíveis em sua abordagem. Sabem quando falar e quando apenas viver o exemplo. Compreendem que cada pessoa está em um momento diferente de sua jornada espiritual e adaptam sua comunicação de acordo com a necessidade específica de cada coração. Às vezes, a palavra mais poderosa é um ato silencioso de bondade que demonstra o caráter de Cristo melhor que qualquer sermão. Essa coragem também os sustenta quando enfrentam oposição ou ridicularização por causa de sua fé. Em ambientes acadêmicos, onde a fé é vista como sinal de ignorância, em círculos profissionais, onde valores cristãos são considerados ultrapassados, em grupos sociais, onde suas convicções são motivo de piada, eles não se envergonham, nem comprometem suas crenças para se adaptar. Mantêm-se firmes com graça, respondendo à hostilidade com gentileza e ao sarcasmo com paciência. Mais impressionante ainda é como essa coragem os motiva a se posicionarem em questões morais e éticas importantes, mesmo quando isso não é popular ou conveniente. Quando princípios bíblicos estão em jogo, eles não se escondem atrás do silêncio político ou da neutralidade cômoda. Sabem que há momentos em que o silêncio equivale à cumplicidade e que sua voz pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Quinto sinal: submissão alegre à vontade divina. O quinto sinal é uma submissão genuína e alegre à vontade de Deus que transcende a obediência meramente externa ou ritualística. Billy Graham ensinou que a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em querer o que Deus quer. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo descobriu essa liberdade paradoxal que vem de alinhar completamente sua vontade com a vontade do Criador. Esta submissão não é resultado de resignação passiva ou medo de punição divina. Nasce de um entendimento profundo de que os caminhos de Deus são sempre superiores aos caminhos humanos e de que sua vontade, mesmo quando não compreendida completamente, sempre visa o melhor para seus filhos. Eles desenvolveram uma confiança tão profunda na sabedoria e no amor de Deus que preferem seus planos aos próprios, mesmo quando isso significa renunciar a desejos pessoais legítimos. Essa submissão se torna evidente especialmente nos momentos de decisões importantes. Quando se deparam com oportunidades atrativas que não estão alinhadas com princípios bíblicos, conseguem dizer não sem amargura. Quando são chamados a assumir responsabilidades que exigem sacrifício pessoal, respondem com alegria ao chamado divino. Quando precisam esperar o tempo de Deus em situações onde gostariam de ver resultados imediatos, cultivam paciência sem reclamação.
O que torna essa submissão tão notável é como ela se manifesta nas questões cotidianas e aparentemente pequenas da vida. Não se limita às grandes decisões espirituais, mas permeia escolhas sobre como usar o tempo, como gastar o dinheiro, como tratar pessoas difíceis, como reagir diante de injustiças. Em cada situação, há uma consulta silenciosa ao coração de Deus e uma disposição sincera de escolher o caminho que o agrada, mesmo quando isso vai contra inclinações naturais. Esta obediência também se caracteriza pela prontidão. Quando reconhecem a voz de Deus através de sua palavra, de circunstâncias ou da direção do Espírito Santo, não procrastinam nem fazem barganha. Há uma resposta imediata que reflete um coração completamente entregue. Entenderam que a obediência tardia frequentemente revela resistência interior e que Deus merece não apenas nossa submissão, mas nossa submissão alegre e pronta. Sexto sinal: serenidade sobrenatural em meio às adversidades. O sexto e último sinal é uma serenidade que permanece inabalável, mesmo quando todas as circunstâncias externas deveriam produzir ansiedade, medo ou desespero. Billy Graham observou que a paz de Deus não é a ausência de conflito, mas a presença de Deus no meio do conflito. Esta paz sobrenatural torna-se uma das evidências mais convincentes da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Esta serenidade não é resultado de ignorância sobre a gravidade dos problemas ou de uma personalidade naturalmente calma. É uma tranquilidade profunda que vem da certeza absoluta de que Deus está no controle de todas as situações, mesmo daquelas que parecem completamente fora de controle. Quando outros entram em pânico, eles permanecem centrados. Quando outros se desesperam, eles mantêm a esperança. Quando outros são consumidos pela preocupação, eles descansam na providência divina. Essa paz se manifesta de formas que frequentemente intrigam observadores externos. Durante crises financeiras, eles não perdem o sono nem se deixam consumir pela ansiedade, mas buscam soluções com sabedoria enquanto confiam na provisão de Deus. Diante de problemas de saúde, enfrentam tratamentos e procedimentos com coragem, apoiando-se na promessa de que seus dias estão nas mãos do Senhor. Em relacionamentos difíceis, mantém o equilíbrio emocional, mesmo quando outros ao seu redor estão perdendo a compostura. O que torna essa serenidade ainda mais notável é como ela se torna uma fonte de força para outras pessoas. Sua presença traz calmaria para ambientes tensos. Suas palavras pacificam corações agitados. Sua atitude confiante encoraja aqueles que estão perdendo a fé. Tornam-se pontos de referência em meio ao caos, lembrando outros de que existe uma rocha firme em meio às tempestades da vida. Esta paz também se revela através de uma alegria genuína, que não depende de circunstâncias favoráveis. Mesmo em meio ao luto, há uma alegria profunda que vem da esperança da eternidade. Durante períodos de dificuldade financeira, há contentamento que nasce da gratidão pelas bênçãos espirituais. Em tempos de solidão, há uma companhia constante que vem da presença de Deus. Sua alegria não é superficial nem forçada, é o resultado natural de uma alma que encontrou sua fonte de satisfação no Criador. Conclusão: uma vida transformada. É um testemunho vivo. Billy Graham costumava dizer que a vida cristã não é difícil, é impossível, só pode ser vivida através do poder do Espírito Santo. Esses 6 sinais que exploramos hoje não são metas a serem alcançadas através de esforço humano, mas frutos naturais de uma vida verdadeiramente rendida ao controle do Espírito de Deus. Quando permitimos que Ele habite em nós completamente, essas características começam a florescer de forma orgânica e autêntica. A transformação genuína
Não acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo de crescimento e aprofundamento espiritual. Cada dia oferece novas oportunidades para render áreas de nossa vida ao controle divino, para escolher os caminhos de Deus em vez de nossos próprios caminhos, para permitir que o Espírito Santo molde nosso caráter à imagem de Cristo. Se caso este conteúdo tocou seu coração e despertou uma fome por uma caminhada mais profunda com Deus, eu quero convidá-lo calorosamente a fazer parte de nossa família aqui no canal. Juntos, estamos explorando as verdades mais preciosas da vida cristã e descobrindo como viver de forma que glorifique a Deus em cada aspecto de nossa existência. Sua presença e participação enriquecem nossa comunidade de fé. Além disso, adoraria ouvir sua história pessoal. Como o Espírito Santo tem se manifestado em sua vida? Qual desses sinais você reconhece em sua própria jornada de fé? Quais são os desafios que você enfrenta ao buscar uma vida mais rendida a Deus? Compartilhe nos comentários suas experiências, suas vitórias, suas lutas e seus aprendizados. Cada testemunho é uma semente de encorajamento que pode tocar o coração de alguém que está passando por situações similares. Lembre-se, uma vida guiada pelo Espírito Santo não é apenas uma possibilidade teológica, mas um convite real para cada pessoa que deseja experimentar o poder transformador de Deus. Hoje pode ser o dia em que você decide render completamente sua vida ao controle daquele que tem os melhores planos para você.